E aí galera, olá pessoal, estamos de volta com nossas aulas de ciências. Hoje a gente vai falar do capítulo 12, Sistema Locomotor e Garantia de Movimento, tá? Então procure lá no seu livro, capítulo 12. Esse assunto é bem legal, pessoal, porque ele fala, já está falando, da locomoção do movimento, tá? Que a gente depende de músculos e do nosso sistema esquelético, tá? Então tem uma rápida leitura, só para a gente entender um pouquinho, tá? Já que ele fala o seguinte, acompanha a leitura. Você já deve ter ouvido falar que depois de aprendermos a andar de bicicleta, nunca mais esquecemos, não é? Na verdade, o movimento, como é o que realizamos para manter uma bicicleta em movimento e em equilíbrio, ao serem aprendidos, criam uma memória motora. Então, executamos a atividade como se fosse automática, de tão familiarizados que estamos com ela. Você talvez não lembre, mas aprende a andar e custou alguns tombos até essa ação ficar espontânea e quase inconsistente. Daí que, quando passamos muito tempo sem praticar e pegamos uma bicicleta novamente, essa memória é rapidamente resgatada. É como se reaprendêssemos de forma quase instantânea, né? O fato é que nosso corpo não para. Mesmo se estamos sentados ou em repouso, nossa vida implica movimentos, né? O alimento se move no interior do nosso corpo para que possa se transformar em nutrientes. O ar que respiramos está sempre em movimento. O nosso sangue não para de circular, e etc, né? Além disso, as tarefas que realizamos no dia a dia exigem movimentos do nosso corpo, desde os mais simples aos mais complexos. Ficamos de pé, andamos, subimos escadas, corremos, penteamos os cabelos, escrevemos e, de tão automático que tudo nos parece, não damos conta de que há um sistema trabalhando de forma coordenada para que isso aconteça. O sistema locomotor. O sistema locomotor compreende a ação de dois grupos muito importantes para a manutenção das nossas funções vitais. O sistema muscular, que compreendemos os músculos, o sistema esquelético, que compreende os ossos. Então, aquilo que eu falei, o sistema locomotor ele depende desses dois grupos, dos músculos e dos ossos. Quando estudamos os tecidos, podemos compreender que os ossos e músculos são formados de tecidos, dos tipos conjuntivo e muscular. Bem, isso aí é uma outra parte que futuramente a gente vai falar, tá? Estou aguardando a aula presencial para falar desses assuntos aí, tá, pessoal? Só que bem aqui ele fala aqui, olha, sistema muscular. Tá? Sistema muscular. O sistema muscular é dividido em três, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Sistema muscular, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado ou liso, tá? Então, quando ele fala exclusivamente do sistema muscular, lembra que no início eu falei que o sistema locomotor se divide em dois, o músculo e esqueleto. Então a gente vai falar agora do músculo, tá? E só o sistema muscular ele é dividido em três: muscular estriado esquelético, muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado, ou chamado de liso, tá, pessoal? Então, esse sistema muscular, vocês sabem que é músculo, né, pessoal? Músculo aí, um cara bem forte aí, ó. São músculos, tá? Vamos falar aqui do sistema estriado esquelético. O sistema estriado esquelético, ele é aquele músculo que está junto com os ossos, tá? Tá colado, vamos dizer assim. Tá colado nos ossos. Ele executa a ação do movimento. Se você, por exemplo, aí olha, você deseja fazer força, ou você deseja fazer a compressão do seu bíceps, tá? Que é esse músculo do braço. Esse músculo aí é que vai fazer esse movimento do braço, tá? Então o ato de você segurar alguma coisa, puxar, todo movimento. Então todo movimento aí que envolve essa ação motora de força, ele está ligado diretamente com os músculos ligados aos ossos. Então veja aqui a contração do músculo, tá? Quando você faz esse movimento de subir o braço, de subir o punho. Quando você relaxa,
Olha só, o movimento relaxa. Esse músculo ele relaxa, olha só, quando você desce o braço, o músculo relaxa, tá? Mas tá fazendo movimento, tá? Então, de tanto você fazer esse movimento é que cresce os bíceps, né, das pessoas que fazem musculação. E as pernas do mesmo jeito, né? A gente anda periodicamente, tá? Por isso que os músculos das pernas são mais densos, são mais fortes, tá? Então, todo músculo ligado ao esqueleto, ele tem a ação de movimentar o corpo. Ah, então a gente depende de um sistema de locomoção, a união entre o esqueleto e o músculo. Se não existir o esqueleto, não tem como o corpo se manter em pé, né, pessoal? O corpo ele não vai se manter ereto, ou seja, em pé. E se não existir os músculos, pessoal, como é que a pessoa vai se movimentar? De onde é que vai tirar força? Tá? Então precisa da ação desses dois. Mas te liga que tecido muscular estriado e esquelético, ó, junto com o esqueleto, é esse músculo, tá? Na verdade não é só esse, todos os músculos que estão ligados ao esqueleto são chamados de tecido muscular estriado esquelético, tá, pessoal? Então, músculo ligado ao esqueleto, estriado, esquelético. Músculo ligado ao esqueleto, estriado, esquelético, tá? Lembra lá. Bem, o outro tecido é o muscular estriado cardíaco. Cardíaco te lembra o quê? Coração, aquele que se apaixona, né? Então, coração. Saber que o nosso coração ele é um músculo, tá, pessoal? Ele é um músculo e a função dele é bombear sangue para todo o restante do corpo, chamado de sistema circulatório. Então, dele fazer esse movimento de encher de sangue e bombear, ou seja, se expandir e contrair, ele é um músculo, tá, pessoal? Para isso, só os músculos eles têm essa função de contrair, que está acontecendo aqui, ó. Contraiu e relaxou, expandiu, tá? Só os músculos têm essa função, junto com a pele também, tá, pessoal? Que relaxa. Os ossos não podem contrair. Os ossos simplesmente eles realizam o movimento junto com o músculo, tá? O outro tecido muscular, o chamado não estriado ou liso, é aquele tecido muscular que ele é responsável pela formação dos órgãos, tá? Estômago, pâncreas, intestinos. Então esses outros órgãos e outros são chamados de tecido muscular não estriado, tá, pessoal? É chamado de parte lisa. Então o estômago, a pessoa come um monte e se expande, tá? Então é um tipo de músculo. A pessoa come muito pouco, ele vai diminuindo, o músculo ele vai se contraindo. Então são esses três tipos de músculo: não estriado, cardíaco e esquelético, tá? Aí aqui tem umas informações a mais, tá, pessoal? A actina, que é a fibra protética mais fina que desliza sobre a miosina no momento da contração muscular. Aqui ele está te dando detalhes a mais. A miosina, que é a fibra proteica mais espessa que a actina. Lembrando que os músculos, pessoal, eles dependem do nutriente essencial para sua formação, que são as proteínas, tá? Então por isso que você deve comer carne, você deve beber leite, você deve comer qualquer coisa que seja de origem animal, tá? Existem muitas proteínas em fonte de alimentos animais. Ovos tem bastante proteína. Vegetais tem, mas em pouca quantidade. Mas onde estão essencialmente as proteínas que o ser humano precisa estão fonte de alimento animal, né? Frango, carnes, peixes, ovos, enfim, tá? Mais e mais alimentos. Bem aqui a gente tem a fadiga muscular, tá? Que é a sensação de cansaço, fraqueza. Eu vou ler aqui, vocês acompanham a leitura, tá? Dor ou queda de desempenho quando o músculo é submetido a um esforço maior que a sua capacidade, ou não tem tempo suficiente para se recuperar, apesar de ser mais frequente em atletas. Pode se afetar qualquer um que faz exercício. Aí é por isso que vem a importância de você fazer exercício físico. O seu músculo tem que ir se acostumando aos poucos, tá? Com aquela carga. Se você não pratica corrida, você não vai sair que nem um doido correndo. Você precisa ter um tempo para acostumar aquele músculo. Corre um pouquinho, anda, até preparar aquele músculo para que você possa fazer uma corrida mais longa ou, digamos assim, mais forçada, tá? Então,
quando você estressa muito esse músculo, ou seja, faz repetições em excesso, é o que causa a chamada a fadiga, tá, muscular. E nada mais que a gente chama de falhou agora a memória, tá? Mas é um nomezinho bem comum. Daqui a pouco, quando eu lembrar, eu falo, tá? Mas a gente chama de fadiga muscular, tá? Voltando aqui, tá? Vamos passar de página. Cãibra, lembrei do nome. Fadiga muscular nada mais que é cãibra, tá? Quem nunca sentiu uma cãibra, né? Às vezes de noite você faz um movimento involuntário, dormindo, e acaba forçando aquele músculo que está totalmente relaxado e ocasionando a cãibra, tá? Então aqui um pouquinho para você conhecer, tá? Não vou entrar em detalhes, mas olha só o sistema muscular nosso, aí são as fibras musculares, viu? Então aí fica mais curiosidade, não vou te cobrar tanto essa parte. Aqui alguns alimentos importantíssimos, tá? Super alimentos para ganhar músculos. Olha a galera aí que quer ganhar músculos. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Vocês acompanham na leitura. Ovos, né? Tanto as claras como as gemas dos ovos têm muito valor para o ganho de massa muscular, além das fontes de sódio e selênio, tá? Ambas são fontes de duas proteínas essenciais para os músculos, a albumina e a glutamina. Então, explicada a razão aí porque muitos atletas de musculação e outros também atletas, tá, usam ovos diariamente, tá? Comem ovos, tá? Aí tem o modo de uso, né? A forma mais prática de aproveitar os recursos dos ovos, tanto a clara como a gema, é comê-lo cozido, tá? Porque quando você frita, você vai adicionar o óleo, e o óleo é gordura. Então, seria muito prático você adicionar algo a um alimento que já é totalmente saudável, tá? Então, cozinha que é melhor, tá? Aqui embaixo a gente tem a castanha do Pará, né? Nossa castanha. Castanha do Pará, além de proteger o organismo de efeitos do câncer e doenças cardíacas, a castanha do Pará também é uma ótima fonte de gorduras positiva para o organismo, incluindo o selênio. Esses nutrientes ajudam diretamente no ganho de massa muscular, pois auxiliam a síntese de testosterona, o principal hormônio possível para a construção do músculo. Lembrando que os homens têm mais testosterona, né, do que as mulheres, por isso que os homens eles desenvolvem rapidamente músculos, né, as mulheres demoram um pouquinho. Tem mulheres que querem ser logo musculosas, né, aí tomam esse hormônio, aí é chamada bomba, né. Mas enfim, isso aí é outra discussão, tá? Outro alimento também, pessoal, continuando a leitura aqui embaixo, é o queijo de Minas, cottage, né? Queijo mais conhecido como cottage, são ótimas fontes de ganho para a massa muscular, com baixa quantidade de gorduras e, mais importante ainda, com uma boa porção de magnésio, cálcio, fósforo e sódio. Ambos são indicados para quem quer ganhar músculos, né? Aí, olha só. Agora a gente falou de alguns músculos, né? Vamos falar aqui do músculo esteroesquelético, né? Que na verdade a gente acabou de ver, eu te mostrei, tá? São os músculos que estão ligados a quem? Aos ossos, tá? Responsável diretamente pelo movimento mecânico, né? Andar, correr, puxar, carregar alguma coisa. Então, são esses músculos. Não existe movimento sem a participação de músculo, tá? Qualquer movimento, até o movimento do teu dedo tem que ter músculos ali. Se não tiver, não tem como ter movimento, tá? Aí tem umas informações de algum... a parte que liga o músculo, que prende o músculo aos ossos, pessoal, são chamados de tendões, tá? Isso acontece, a gente vê em atletas frequentemente, né? Atletas que rompem um tendão porque o excesso, né, de repetições, forçação física demais, às vezes o músculo ele não chega, digamos assim, à fadiga, mas o tendão não aguenta, acaba rompendo, aí tem que fazer cirurgia, né? Tem que operar, tá?
Isso acontece muito no joelho, os tendões do joelho. O joelho é uma parte do corpo dos atletas onde sofre muito, tá, pessoal? Vou passar aqui de página. Temos um músculo estriado cardíaco, entendeu? Eu falei para vocês, tá? Esse músculo aqui é o músculo do coração. Tem um músculo não estriado liso. Eu já falei para vocês, esse tipo de músculo é encontrado em vísceras, como estômago, no intestino, o outro e os pulmões, enfim, outros também, tá? Então esse músculo aqui, ele é um músculo que forma os órgãos. O cardíaco forma o coração, tá? E o estriado esquelético é aquele músculo que a gente conhece mesmo, ligado ao esqueleto, tá? Aí na página 205 tem o exercício. Então vocês vão responder para mim, né? Vão mandar para mim o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3, tá? Então fica com exercite sua memória. Então tá aí já as primeiras questões. Passa a página, tá? Na página 205, tá, pessoal? E aqui o nosso esqueleto, né? O esqueleto humano, tá? Bem, agora a gente entrou para a parte do esqueleto, né? Parte dos ossos. Então tem algumas curiosidades, como o maior osso do nosso corpo, né? O fêmur, tá, pessoal? A parte aí do osso da coxa. E o nosso esqueleto, pessoal, ele tem função essencial no movimento, né? Não tem como uma pessoa, a gente ia ficar que nem uma lesma, que nem uma minhoca se não tivesse esqueleto. Como é que a gente ia ficar ereto? Como é que a gente ia ficar em pé? Né, pessoal? Então ele junto com os músculos, ele tem a ação de movimentar o corpo, tá? Aí temos muitos ossos no nosso corpo. Bem, vou passar aqui, ó. Então, os ossos são estruturas rígidas que unidas por meio das juntas ou articulações, tá? Formam o esqueleto. Eles formam uma espécie de armadura com funções diversas, como sustentação do corpo, né? Proteção de órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, reserva de cálcio, tá? Por isso que é importante você tomar leite para fortalecer os ossos. Produção de elementos sanguíneos como hemácias, leucócitos e plaquetas. Tudo aí faz parte do sangue, tá? Por isso quando a criança, né, principalmente recém-nascidos, precisam do leite materno, porque é fonte de cálcio. E tomar sol também para fortalecer os ossos, tá, pessoal? Então aqui a gente tem mais ou menos aqui uma estrutura de um osso, tá? Aqui, ó, seção transversal do osso, acompanha no seu livro, tá? No braço, osso esponjoso. A gente vê muito isso quando a gente come aquela carne, né, com osso, e aquela parte mais interior do osso ali é toda furadinha, tá? Seção esponjosa. Osso compacto, que é o 3, ó. 4. Medula amarela, substitui a vermelha em alguns ossos de adultos. 5. Húmero, que é um osso do braço. 6. Capilar e 7. Cartilagem. Tá? A cartilagem, a gente vai falar futuramente, a cartilagem ela é como se fosse um plásticozinho, fosse uma borrachinha, que ela fica entre os ossos, porque se for osso com osso, tá? Existe osso com osso, os ossos eles vão se atritar e supostamente vão se gastar, né, pessoal? Isso aí não vai ser legal, o pessoal vai sentir dor quando a gente, principalmente as pessoas quando vão ficando velhas, essa cartilagem ela vai se gastando, as pessoas vão tendo problemas de ossos, de juntas, tá? Dores nas articulações, porque entre dois ossos vem uma cartilagem aqui, ó, uma borrachinha. Não é borracha, tá, pessoal? É uma cartilagem o nome, tá, pessoal? Ela impede que os dois ossos se encontrem diretamente, tá? Mas a gente também não vai falar lá do sistema cartilaginoso, a gente vai falar, tá? Bem, aí aqui tem uns ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares. Aqui para baixo tem umas articulações. Articulações são regiões de encontro entre duas ou mais extremidades dos ossos. Então aquilo que eu disse, ó.
Aqui, ó, na junção dos ossos de um osso com o outro, pessoal, tem que ter uma articulação. E entre esses ossos tem o que? A cartilagem. Se não tiver cartilagem, os dois ossos jamais podem se tocar, pessoal. Se os dois ossos se tocar, um vai corroer o outro. E isso aí, com certeza, não vai ser bom, né? Você vai sentir muita dor na hora do movimento. Com certeza isso aí vai te prejudicar e arriscar. Dependendo do local, você não vai poder mais se locomover ou fazer ação com aquela parte do corpo, tá, pessoal? Então, sempre haverá uma cartilagem entre os ossos, fosse uma espécie de borrachinha, para que os ossos não trisquem um no outro. Vamos aqui. Aqui um pouquinho também de esqueleto axial, tá? Aqui também alguns alimentos que você deve evitar quando sofrer com dores nas articulações. Isso aqui é bom para vocês falarem para os pais de vocês de vez em quando. Eu sei que de vez em quando tem algum pai que tá sofrendo com dor, né, gente? Então, o que vocês devem evitar se tiver dor nas articulações, tá? Um dos alimentos é os lácteos, tá? Ou seja, leite e seus derivados são os melhores alimentos, não são os melhores alimentos para as pessoas com problemas de articulações, tá? Isso deve porque eles contêm um tipo de proteína chamada de caseína. Essa caseína aí a galera usa muito, mas é diferente essa caseína aí. Uma coisa é você estar saudável, tá? E outra coisa é você estar com problemas das articulações, que pode aumentar a inflamação e a dor na zona afetada. Então evite leite, tá? Se você estiver com dores nas articulações. Um outro alimento é o milho, que é um vegetal muito geralmente inclui em sua dieta, né? Conta com uma quantidade importante de ácidos graxos, ômega 6, os quais aumentam a inflamação, tá, pessoal? Então evite o milho também, se você estiver com dores nas articulações. Ixi, caiu aqui. Carnes vermelhas. Carnes vermelhas, a minha mãe é uma pessoa que não pode comer diretamente carne vermelha devido a isso. Dores nas articulações, tá, pessoal? Então esse tipo de carne, dietas pequenas porções, né, de forma moderada, ainda que não seja totalmente prejudiciais, quando se come carne em excesso, né, aumenta o risco de artrite reumatoide, tá, pessoal? Então vai prejudicar também as articulações. E o outro que são os ovos. Este alimento é muito saudável e supõe uma fonte de proteína importante para o organismo, tá, pessoal? Mas, né? O mais conveniente é reduzir o consumo, né, pessoal? Já que ele tem substâncias que aumentam a resposta inflamatória. Tá lá em cima, tá? Não deu para chegar o vídeo lá. Então, uma coisa é você estar saudável. Você estando saudável, você pode comer tranquilamente, tá? Tranquilamente você pode comer esses alimentos. Outra coisa se você tiver com esses problemas. Tá? Outra parte bem interessante, essa aqui, ó, regiões da coluna vertebral. Tá o tronco, nossa coluna, tá? Aí eu peguei aqui, bem aqui, ó. Algumas posições que prejudicam a nossa coluna. Essa posição aqui, tá? Que tá com X prejudica, você não deve. A que deve é essa aqui, ó, ser posição ereta, tá? Essa outra aqui que a gente faz bastante, eu mesmo faço, toda hora eu tô tentando me corrigir. Na verdade eu faço essa aqui, tá? Essa aqui é a correta. Manter-se um pouco mais ereto, né, em pé aqui, ó, tá? A coluna. Não relaxar que nem a gente tá fazendo aqui. Essa aqui eu faço frequentemente, porque às vezes quando eu percebo, me policio, eu tô nessa posição. Então, são posições que a gente diariamente, principalmente os pais de vocês, fazem isso, tá? Olha, essa aqui é quando a gente vai carregar alguma coisa, tá? A gente tem que inclinar aqui um pouquinho o joelho, tá? Para dividir o peso, baixar o centro de gravidade um pouquinho e não ficar ereto
e pegar um peso, porque aí o peso ele vai puxar totalmente da sua coluna aqui, puxando através dos seus braços, né? Fazendo com que você faça muita força na coluna, tá? Aqui, olha, essa posição aqui é a certa de você sentar na cadeira reto, tá? Tem muita gente que senta assim, ó, de lado. Isso aqui prejudica bastante, tá? Então, toma cuidado aí nas posições que você senta na hora de fazer as atividades. Bem, olha só nossa coluna. Nossa coluna, ela tem essa forma de Szinho mesmo, tá? Isso aqui é normal, tá? E tem as divisões, bem, região cervical, com 7 vértebras, tá bem explicado aí a imagem, tá? Você pode olhar, tá? Cervical, né? Tem 7 vértebras, região torácica com 12 vértebras, desculpa, tá? Região lombar, que tem 5 vértebras, região sacral com 5 vértebras, tá? E região cóccigea, é um pouquinho difícil de falar essa palavra, tá? 4 vértebras. O interessante é que cada vértebra dessa aqui, pessoal, que são esses pequenos, aqui ó, tem uma vértebra, tá? Elas são separadas por um chamado disco, tá? A gente chama de disco, mas por uma cartilagem, isso que eu quero falar para vocês, tá? Então esse disco ele é formado por uma cartilagem. Lembra que eu falei que é uma substância, parece uma borrachinha? Quando a gente come geralmente carne com osso, aí tem aquela partezinha que parece uma borrachinha. Não é o que o pessoal famoso fala de cabelouro, não. É outra parte que é grudada no osso, tá? Então essa é a cartilagem. A função da cartilagem é separar o que? Os ossos, tá, pessoal? Então essa cartilagem aqui da nossa vértebra é que os ossos aqui não se encontrem, tá? Quando o problema é quando essa cartilagem ela vai sendo se desgastada, tá? Ou ela vai sendo comprimida, amassada. Aí é o que gera a chamada hérnia de disco, que é problema na cartilagem, tá? Aqui em cima fala um pouquinho, tá? Tronco é a parte do corpo formada pela coluna vertebral, que tem 33 vértebras, as costelas e os ossos externos, na coluna vertebral entre uma vértebra e outra. Existe um disco cartilaginoso que diminui o atrito, né, entre elas. Esses discos podem sofrer um achatamento ou desgaste devido ao problema de postura, muitas vezes ao sobrepeso do corpo, né? Então o excesso de peso também causa isso. Com isso, parte deles é projetada por entre ofícios vertebrais, tá? O que pode comprimir alguns nervos, causando um quadro doloroso denominado de hérnia de disco. Então, você pega muito peso, força muito a coluna, você tá com peso acima, tá? Também você senta numa postura errada, isso tudo prejudica a sua hérnia. Isso tudo causa hérnia de disco, ou seja, prejudica o seu disco, tá? Cartilaginoso, tá, pessoal? Aqui algumas curiosidades sobre a costela. Você também pode ler, tá? A gente não vai se prender muito a essa parte. A medula óssea, fabricada no interior dos ossos, tá? A medula óssea é o que carrega as informações, né, pessoal, do cérebro até os nervos. Tá? A gente também não vai se prender muito aqui, tá, pessoal, na medula óssea, porque a gente vai falar, quando a gente vai falando lá de tecidos, tá? Quando eu estiver falando lá do sistema nervoso também. Aqui tem algumas curiosidades sobre o esqueleto, mas não é esse o que eu quero. Então vamos passar um pouquinho. Sistema locomotor e saúde. Essa parte é bem interessante, né, pessoal? Tá? Estudamos que os ossos e os músculos são os responsáveis por nos sustentar, proteger nossos órgãos e
propiciar nossos movimentos. Para que eles cumpram sua função, é preciso ter alguns cuidados, já que falamos aqui sobre a importância do exercício físico, sobre orientação profissional e de uma nutrição adequada, tá? Então, aquela questão, se você estiver um pouco acima do peso, saiba que não é só questão também de diabetes, questão de coração, colesterol, também pode prejudicar seu sistema esquelético e te trazer futuras dores em articulações, tá? Então, o bom é a gente controlar o peso, né? Esse é o certo, tá? Fraturas. As fraturas são rompimento dos ossos, que podem ultrapassar a pele, fratura exposta ou não. A gente chama de fratura fechada. Tá, pessoal? Então, basicamente, a nossa aula é isso, pessoal. Tá? O que eu quero que vocês ponham na cabeça? O movimento, ele é realizado por dois, vamos dizer assim, dois principais, não vou dizer mais sistema, que é o sistema ósseo, sistema esquelético e o sistema muscular. Músculo. Combinado os dois, realiza-se o que? O movimento. Se você tiver pouco músculo, você é uma pessoa que certamente terá dificuldade em realizar movimentos, tá? Não estou dizendo aqueles corredores de maratona, aqueles corredores, professor, que são bem magrinhos. Poxa, mas os músculos deles são bastante atrofiados. Eles já são preparados para aquilo, tá? E claro que sem os ossos não tem como a gente ficar ereto em pé, tá? E realizar esses movimentos, tá, pessoal? Então, depois dessa atividade aqui, ó, da página 205, eu quero que vocês também façam essa atividade marcada, a página 215 até a página... Estão só olhando aqui as respostas, né? Vou colocar para cá. Da 215, questão 1, até a questão número 9, página 217, tá? Então, façam lá, não esqueçam. Quero questão 1, 2 e 3, página 205, e as questões, todas as questões de marcar, tá? Então, pessoal, até a próxima aula, tá? Espero vocês em breve, que a gente possa estar no presencial novamente, né? Mas enquanto isso a gente vai trabalhando dessa forma, tá, pessoal? Espero que todos entendam. Sugestão de vídeo, depois eu vou colocar uma sugestão de vídeo onde você pode aprimorar mais esse conhecimento, tá bom? E eu peço assim, que vocês leiam o livro. O conteúdo está no livro, tá, pessoal? O livro está bem didático, está bem explicado, dá para você ler e entender. Se não entendeu, seu pai não tiver um tempinho, dá uma pesquisada na internet, tá? Procurem outros livros também, mas você não pode dizer assim, li, não entendi e vou ficar por aqui, como se o conhecimento fosse algo fácil. O conhecimento é difícil, pessoal. É por isso que nem todos conseguem avançar, né? Nem todos conseguem chegar aos seus objetivos. Por quê? Porque para chegar àquele nível ali exige tal conhecimento, e as pessoas muitas vezes não querem, né, se sacrificar ou correr atrás daquele conhecimento.